Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. E finalmente chegou o grande dia. Essa é a estreia, o primeiro episódio do Construção em Alta. A gente se encontra por aqui toda a semana com especialistas do setor da construção, querendo entregar a você muito conhecimento, informações e tudo sobre o mercado da construção civil. Eu sou Giovanna Fachinelli. Eu sou William Pilati. Atuo no setor da construção na questão de corretor de imóveis e possuo uma imobiliária na cidade de Garibaldi chamada Predileta Imóveis, e também na área moveleira com a loja Estilo Nobre Italínia. Eu sou Giovanna Fachinelli, sou designer de interiores e eu atuo então já nesse ramo há aproximadamente 10 anos. E nós queremos agradecer então primeiramente à rádio, né, William, por ter abraçado essa ideia conosco, ter nos apoiado, né, a realizar aí esse bate-papo todas as terças. E queremos agradecer também aos nossos apoiadores, então, que é a Predileta Imóveis, a Estilo Nobre Italínia e o escritório designer de interiores Giovanna Fachinelli. Queremos dar boas-vindas também, então, para Daniela Formentini, correspondente da Caixa Federal, e para Graciele Vieira, engenheira civil. E todos também que estão aí nos acompanhando. E para começar, então, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Pode ser, Dani? Pode ser. Pode ser. Então, eu sou a Daniela Formentini, sou correspondente da Caixa, atuo na cidade de Garibaldi e Farroupilha. Já trabalho com isso há 5 anos, né? Então, hoje estamos aí. Agradeço muito o convite do William e da Giovanna. É um grande prazer estar aqui. Graças. Boa noite a todos, eu sou a Graciele Vieira, sou engenheira civil. Agradeço muito pelo convite de participar desse programa de estreia, acho que vai ser muito interessante e tem muita coisa que a gente pode comentar hoje aqui. Falando um pouquinho então da ideia, quem estiver nos ouvindo, se puder questionar, se tiver dúvidas sobre o setor, a gente fica totalmente à disposição aí para bater papo e colocar essas perguntas no ar. Para começar, eu gostaria de pedir, vamos pensar assim, né? Eu estou em casa ouvindo e eu quero saber como é que eu começo uma procura de um imóvel, se eu tenho que procurar antes o terreno, se eu tenho que procurar antes o financiamento, se eu quero construir uma casa. Vamos lá, Graça. Por onde eu começo? Aí vai depender da pessoa, do perfil do cliente. Alguns vão preferir ir direto para a imobiliária e comprar a casa pronta, para não ter nenhum tipo de transtorno, dor de cabeça com obra. Outros vão preferir escolher o terreno e aí construir. Então, nesse caso, terreno. Primeiro escolher o terreno e depois fazer um bom projeto e construir. Certo. E nesse momento, em que parte que entra a questão de financiamentos? Ela entra já nessa primeira abordagem, vamos dizer assim, vou procurar o terreno, aí eu já busco o financiamento, ou é no momento que já vai acontecer vamos dizer assim, a primeira avaliação de crédito antes de buscar o terreno, para buscar um terreno ou uma construção que caiba nesse ponto? Olha só, a avaliação de crédito é importante que ela seja feita antes, para saber se é possível. Depois a Dani vai explicar melhor, porque ela trabalha com isso. Mas aí a avaliação de crédito é feita pela renda da pessoa, né? Então vai ser, eu preciso de 500 mil para fazer minha casa. Se eu tenho renda para isso, ok, já passei por uma avaliação prévia de crédito. Porém, essa parte de financiamento, ela é feita muito antes de começar a obra de fato. Todas as obras que eu fiz financiadas sempre foram aquisição e construção, que é a modalidade que tem a melhor taxa de juros. Dani, se tu quiser participar, tu pode ir explicando. É mais para mim saber aonde eu começo. Então, eu quero construir, primeira coisa, eu vou atrás do crédito. Atrás do crédito. E daí, então, tem o crédito aprovado, né? Depois ela vai explicar bem essa parte. Eu preciso elaborar o projeto, fazer tudo certo, aprovar na prefeitura, obter o alvará de construção, ter toda a documentação da obra, ter uma planilha financeira de como vai ser paga essa obra durante a execução e toda essa documentação vai para o banco. A gente trabalha
muito mais com a Caixa, né? Mas não que não possa ser feito nos outros bancos. E a Caixa trabalha dessa forma, ela recebe toda a documentação da obra já aprovada e a planilha, e então é aprovado o financiamento e feito toda a contratação. Graça, o legal de, tipo, tu já saber o que a pessoa tem, digamos, disponível de recurso, é que tu também diminui teu retrabalho, né? Porque tu já vai pensar na casa e projetar a casa dentro de um valor que a pessoa consiga pagar, né? Esse é um ponto bem interessante. Normalmente, às vezes acontece com arquitetos, né? Não querendo falar mal, mas já falando dos meus colegas do outro lado da profissão, que é fazer um projeto que não seja muito realista com o orçamento. É muito melhor quando você faz um projeto já sabendo que orçamento tu tem para trabalhar. Porque se eu tenho, o exemplo de novo, se eu tenho 500 mil, o meu projeto ele tem que ser de 500 mil e não de 1 milhão, né? Então, um projeto assertivo com o orçamento é o melhor caminho para não ter dor de cabeça depois. Tá, então como é que eu faço, Dani, para liberar os 500 mil? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, como a Grace comentou, a primeira coisa que o cliente tem que fazer é a análise de crédito, né? Então, na primeira etapa, a gente faz uma simulação, vê se fica legal, e depois a análise de crédito. Então, para essa análise, a gente precisa dos documentos do cliente, né? Documento pessoal, o comprovante de residência, comprovante de renda, e ver se o sistema vai aprovar, né, esse crédito para essa pessoa. Aprovando o crédito, aí ele segue para a parte do projeto, enfim, né? E aí, para aprovar, tem que ter renda comprovada, obviamente, né? A Caixa trabalha muito com essa questão de ter a renda comprovada, estando no imposto de renda ou na folha de pagamento, enfim. Mas, né, se tiver a renda, é bem tranquilo para aprovar. E a gente precisa juntar, eu posso juntar mais de uma pessoa, ou ela tem que estar casada, ela pode ser separada, ela pode estar com união estável? Como é que funciona essa questão de compra numa análise de crédito, por exemplo? A Caixa não exige que tenha uma certidão de casamento, por exemplo, né? Então, pode ser um casal que está morando junto, enfim, né? Não precisa ter nem certidão de casamento, nem união estável. Assim como pode juntar outras pessoas, por exemplo, o pai, a mãe e os filhos também podem comprar. E podem comprar em amigos também. Até nós entre 4 amigos. aqui podemos. É isso aí. Entre amigos também dá para comprar, né? Então, a Caixa não exige que tenha um grau de parentesco entre as pessoas que vão adquirir o imóvel. Dani, mas financiamento ainda é tipo urbano, né? Sim, Rural, urbano, ainda não... isso aí. A Caixa teve um projeto piloto para implantar financiamento para a área rural, mas ainda não foi aprovado. Então, no momento, é só financiamento urbano mesmo. Beleza, então aprovei o financiamento com a Dani lá. Dani, a questão de ter, o pessoal nos comentou sobre uma pessoa um pouco mais velha, né? Até que idade ela pode financiar, vamos dizer assim? Ela é ativa em pagamento? A Caixa entende que o cliente é ativo até os 80 anos. Porém, no financiamento habitacional, o prazo mínimo é 120 meses, que são 10 anos. Então, se a pessoa tiver mais do que 70 anos, já não vai aprovar, né? Não vai conseguir financiar. Nem então, com tem que prazo ser menor. Nem com prazo menor, porque o prazo mínimo tem que ser os 10 anos, né? Então, a pessoa tem que ter menos do que 70, no caso, né, para financiar. Só que, claro, tudo isso envolve que quanto menos prazo, maior é a parcela, menos crédito vai liberar, né? Então, se for uma pessoa muito de idade, já vai complicar um pouquinho mais, né? E voltando para a nossa simulação aí da compra do terreno e da construção da casa. A comunicação, teoricamente, de vocês, ela é muito próxima, né? Porque está me dizendo que tem que ter uma planilha, né, para acompanhar o andamento da obra. Isso. E automaticamente a Caixa ou o banco financeiro vai liberando o crédito. É por aí? Hoje já deve fazer um bom tempo que a Caixa terceiriza isso para as agências, né? Isso. Que é o teu caso. Então, a gente encaminha toda essa documentação, que são os projetos, que é a planilha financeira e todos os complementares da obra para a correspondente da Caixa. Isso. E ela faz o encaminhamento para os fiscais, que são engenheiros ou arquitetos credenciados na Caixa. E aí eles analisam se a documentação está ok. Isso mesmo. Aí é feita a liberação, né? E eu vi que tá muito em alta agora, né? Não sei se aqui na nossa região ainda tão forte, mas tipo casas modulares, essas casas tipo pré-moldadas. E isso a Caixa financia também? Essas tipo de steel frame e tal? Então, a Caixa ela tem o padrão, geralmente é casas de material, enfim, normais, né? Mas tem algumas legislações que permitem o financiamento de imóvel de madeira, steel frame, enfim, estruturas tecnológicas que eles chamam, né? Porém, por exemplo, uma casa de madeira tem que ter todas as certificações da madeira. Então,
A empresa que vai fornecer a madeira para construir tem que ser uma madeira certificada, legalizada, tudo, enfim, com nota e tal, tudo certinho, para conseguir aprovar o financiamento. E algumas pessoas me questionaram, não financia 100% do imóvel, né? Não Continua financia em que porcentagem? 100%. O banco, a Caixa, no caso, né, financia até 80% do valor do imóvel. Porém, tem uma situação legal que é na construção. Por exemplo, se eu já tiver o terreno, eu posso financiar 100% da minha casa. Por quê? O terreno, ele entra como garantia para o banco, porque não tem como alienar só a casa, né? Tem que alienar a casa mais o terreno. Então, a Caixa entende que esse terreno seria a entrada do cliente. Então, tu consegue financiar 100% da casa se tu tiver o terreno já no teu nome, por exemplo. E financia só o terreno, não? Financia só o terreno também. Financia até 80% do terreno. O prazo é no máximo de 240 meses. Tem uma taxa de juros de 11,75 ao ano, mas financia somente o terreno também. Só que daí, claro, depois se tu quiser financiar a casa, tu vai ter que liquidar o terreno para depois fazer um novo financiamento da casa daí, né? Ah, não pode ter dois Não pode ter financiamentos. dois porque o terreno fica alienado junto, né? Então, mas dá para fazer também. Tá, e até na outra vez que eu estive com a Grace, a gente falou bastante em reforma. Sim. Reforma financia alguma coisa ou não? Financia. A Caixa financia a reforma e ampliação também. Então, tem que ter o imóvel quitado já. Por exemplo, eu tenho a minha casa quitada, quero financiar uma reforma. Dá para fazer. Se for uma reforma somente de trocar revestimento, essas coisas, é mais tranquilo. Mas se for ampliação, daí tem que ter projeto, tudo aprovado. Enfim, ART e tudo mais, que tu vai entender melhor que eu, né? Mas, enfim, tem que ter toda a documentação bem certinha. Mas dá para financiar sim. Essa questão de casa de steel frame, né? A tendência, vocês visualizam, daqui a pouco a Grazi vai saber responder aí, vocês visualizam como sendo algo que está vindo, não vai vir, que não chegou e vai chegar? Tu tem uma visão de futuro dessa questão? A visão que eu tenho é que ela está vindo bem devagar, bem mais atrasado do que nos outros lugares, mas ela está vindo, inclusive está chegando até na nossa região. Ela é um sistema construtivo que, na minha opinião, como pessoal e de engenheira também, eu acho que ela não pegou tão forte aqui no Brasil por conta da mão de obra. Por quê? Não permite erros, né? E aí eu vou começar a falar da construção tradicional. Numa construção tradicional, com pilar de estrutura de concreto armado e alvenaria, se tu ficar um pouquinho ali fora do esquadro, alguma coisinha, tu conserta no reboco, né? Abre aspas, conserta no reboco. Então, isso é muito difundido no Brasil e a gente não adianta dizer que não existe, né? Essas imperfeições na construção. A gente até acha normal. Tu compra um apartamento na planta, pega ele, tem alguma coisinha ali, tu até acha normal. Esse tipo de erro não é permitido no steel frame, porque é tudo modular, então tem que ser tudo muito bem encaixadinho. E para isso tem uma carência muito grande no Brasil de uma mão de obra bem qualificada para isso. Então, as empresas estão chegando, mas ainda está um pouquinho devagar. Tem a questão do preconceito também, porque a alvenaria é muito tradicional no país, né? Mas, com o passar do tempo, acredito que vai aumentar sim, principalmente porque é rápido, porque tu consegue baratear o custo, porque tu vai reproduzir várias vezes a mesma coisa. A partir do momento que essas empresas que estão começando consigam montar umas boas equipes de mão de obra que possam fazer essa execução, vai andar melhor. Para quem não conhece, Graci, o steel frame, ele é o quê? Um metal? Ele é um metal, uma estrutura metálica? Explica um pouquinho de... Vou tentar explicar de um jeito bem fácil, simples assim para entender. O steel frame seria, então, uma casa, né, construída com perfis metálicos, todos modulares e fechada, a parte ali, digamos que seria de vedação, que na casa tradicional seria com tijolo, ela é fechada ou com painel OSB ou com placa cimentícia, geralmente com placa cimentícia. Mas toda a parte do preenchimento, assim, digamos, é todo com perfis metálicos, ela já se comporta como estrutura. Entendi. Essa parte. Entendi. E aí eu posso te responder de novo por que não está pegando tanto no Brasil. Porque quem está um pouquinho por dentro da construção vai ter certeza do quanto aumentou o aço, né? Então, ali depois da pandemia,
deu um aumento muito grande no aço. E o principal material do steel frame é o aço. Então, acabou ficando um pouco menos competitivo do que a alvenaria. Mas, por exemplo, na hora de reformar uma casa assim, quero modificar alguma parede, ela se torna mais fácil para uma reforma ou não, em questão de estrutura? Sim, imagine que tu tenha algo montado, como um Lego, por exemplo. Tu vai ter ali feito com parafusos, com juntas desse tipo. Então, para tu desmontar e fazer reformas é mais fácil do que pegar uma parede de tijolo e ter que quebrar tudo e fazer todo aquele entulho, toda aquela geração de lixo e todo o cuidado que tem que ter. A gente sabe, né, que a gente trabalha com reforma. Se tu vai fazer derrubar uma parede, você precisa fazer reforço, pode ser que abale as outras paredes. Isso não vai ter no steel frame, até porque é muito mais leve a estrutura, os painéis são leves, né? E falando em reforma, né, algumas dúvidas assim que sempre tem. Reforma sempre tem que ter autorização da prefeitura? Não sempre. Sempre tem que ter autorização da prefeitura quando tem alteração de área ou alterações de fachadas. Quando tu faz a reforma interna de um apartamento ou de uma casa que não mude a parte externa, não mude fachada, porque as fachadas já são aprovadas daquele jeito. Ou não tem alteração de área, não precisa ter autorização. Pelo menos não em Garibaldi. Talvez em algumas outras cidades precise, né? Mas aqui não. Tá, e para quem aí está nos assistindo e que quer construir, né? A gente percebe que, por exemplo, Garibaldi, a gente não encontra mais muito terreno plano, né? E a gente vem aí com, daqui a pouco, sei lá, uma crença que tem, terreno plano. Tu como engenheira, né? Vocês duas, né? Porque a Dani também aí, final do ano... Quase, isso aí. Também vai ser uma engenheira. O terreno plano, ele é ainda, ele é a melhor... Ou para uma casa, assim, ele é a melhor opção? Depende. Considerando uma cidade um pouco mais... Tu sabe que assim, dá para fazer tanta coisa bacana com um terreno desnivelado, dá para tu aproveitar subsolo, colocar garagens, ou fazer uma casa com vários níveis e que fica muito bonito, que aí vai depender do orçamento da pessoa, né? Um terreno, digamos que a gente pega um terreno plano e eu quero fazer uma casa térrea, por exemplo. Vai ser muito mais barato, porque eu não vou ter que subir, eu não vou ter que gastar mais com fundação. Então, por esse ponto, melhor, joia, né? Só que aqui na Serra é raro um terreno plano. Então, a gente aprendeu a lidar e trabalhar com os terrenos desnivelados. E acho que hoje em dia as pessoas nem dão mais muita bola para isso. Não tendo mais que 6 ou 7 metros de desnível ali, a pessoa encara de boa, a gente faz um projeto, coloca um subsolo, aproveita para a garagem e toca a ficha. Esse aproveitar para a garagem, na questão do financiamento, muda alguma coisa ou não? Conta como área construída e vai pegar o valor total do imóvel? Na verdade, depende muito, depende de como vai estar no projeto, né? Então, por exemplo, se tu colocar lá só o pilotis, é pilotis que chama, né? Só o pilotis sem fechar, ele não vai contar como área, dá para financiar tranquilo. Agora, se tu fechar ele embaixo, ele vai contar como área, vai contar no valor, né, do imóvel, ele vai contar também. Então, muito depende do projeto, de como o cliente, né? Porque daqui a pouco, eu não tenho valor agora para fazer o fechamento, né? Ou não consigo financiar valor suficiente. Então, vou fazer só os pilotis e vou fechar depois. Também é uma possibilidade que dá para ser feita, né? Porque, por exemplo, na prefeitura, tu tem que, quando tu faz 2 andares, porque a gente vê bastante casas, por exemplo, faz, né, que nem a Dani falou, deixa aberto agora a parte de baixo e depois fecha. Mas e aí na prefeitura tu tem que ter depois 2 aprovações? Tipo, quando tu faz a primeira parte e quando tu for fechar... Ou a gente fecha aí? Não, na verdade, acho que desde que eu comecei a atuar aqui em Garibaldi, o que o pessoal faz na prefeitura? E já vai para a Caixa assim também. Mesmo que seja só pilar embaixo, já é cobrado como área construída, desde que tenha altura habitável. Então, se eu colocar lá 2,60 para cima, eles já consideram porque eles sabem que tu vai fechar depois. Então, não podem mais se esconder. O que acontece é que tu paga menos imposto, por ser uma área construída muito mais barata, né? E a gente lança depois no Cadastro Nacional de Obras como uma área que não é pavimentada, que não é fechada, então tu vai pagar menos imposto. Mas a gente já informa desde o início essa parte dos pilares, porque eles já entenderam que depois vai ser fechado. Acho que é bem comum aqui, né? Na nossa região. Por causa do desnível, principalmente, né? Isso aí. Só voltando um pouquinho para a questão do financiamento, tá?
normalmente as pessoas quando falam em 10, 20, tu comentaste que o mínimo é 10 anos de financiamento, né? Normalmente quando se fala em 10, 20, 30 anos, as pessoas dizem, meu Deus, mas 30 anos, vou ficar pagando, vou ter parceria com a Caixa do meu imóvel. Não é bem assim, né? Qual a média de pagamento hoje de um financiamento habitacional na nossa região? Então, aqui na região Serra Gaúcha, a média de pagamento é 10 a 12 anos. Por quê? Tu pode fazer amortizações no teu financiamento. Então, por exemplo... O que é uma amortização? Uma amortização é tu antecipar o pagamento de parcelas, por exemplo. Então, se tu tem carteira assinada, tu vai ter o fundo de garantia que entra todo mês lá na tua conta, enfim, e tu pode amortizar. Então, tu pode amortizar tanto de trás para frente, que tu vai diminuir teu prazo, quanto no saldo devedor, que tu vai diminuir a tua parcela atual. E pode fazer amortização também de valores em dinheiro. Então, por exemplo, chegou o final do ano, vou ter o 13º, sobrei lá um valor, posso ir abatendo no meu financiamento. Então, é raros os casos que demoram os 30 anos para pagar. Porque, por mais que tu não amortize dinheiro daqui a pouco, né? Mas o fundo de garantia é o único meio de tu utilizar ele, né? Então, tu vai acabar conseguindo amortizar e pagar em muito menos tempo. E as parcelas tem um financiamento que as parcelas vão diminuindo, né? Isso, tem duas modalidades de financiamento. Tabela saque, que são parcelas decrescentes. Então, começa maior e lá nas últimas vai ser parcelas bem menores, né? E tem a tabela price, que são parcelas sempre que se mantêm constantes, então sempre iguais, né? O mais utilizado geralmente é a tabela saque, porque aí quem quer amortizar, se tu amortizar no prazo, que vai pegar as últimas parcelas, vai conseguir amortizar várias com um valor bem baixo, né? E, Dani, quem escolhe isso? É o cliente? É o cliente. Ou é o banco? Tu tem potencial para uma ou outra? Geralmente a gente faz análise de crédito e passa a simulação para o cliente nas duas opções. Então, ele vai optar, né? A tabela saque, que são as parcelas decrescentes, ela tem uma parcela inicial um pouco maior do que a price. Então, às vezes, vai muito do momento atual do cliente, né? Então, daqui a pouco, no momento eu não posso pagar uma parcela tão alta, vou optar pela price, que são parcelas um pouco menores, né? Mas quem opta é sempre o cliente. Beleza, até para entender como é que funciona um pouquinho, né? Essa questão da antecipação, né? Sim. Até para o pessoal avaliar as melhores alternativas. A gente vê em alguns casos, na compra do imóvel, quem tem o objetivo de quitar mais rápido, escolhe uma parcela ou saque ou price, né? E quem quiser amortizar as últimas, também consegue. Vamos voltar para o meu exemplo da casa dos 500 mil? Vamos. Trabalhar com valor redondo. Exato. Então, a gente fez o levantamento lá na Dani e a gente aprovou os 500 mil. A gente definiu que o terreno é um terreno plano, né? Que bom. A gente iniciou a obra. Esse acompanhamento, vocês acompanham dia a dia de obra? Hoje, como é que é o trabalho teu em cima de uma obra como essa? A obra, a gente tem acompanhamento, eu faço acompanhamento de 2 visitas semanais ou mais, de acordo com a necessidade do cliente. De acordo com a necessidade, por exemplo, né, começa a obra. Momento de obra, talvez? Momento de obra. Começa a obra, tem a fundação, que é uma parte bem delicada, digamos, da obra. Ela tem que ser muito bem acompanhada, a marcação. Então, às vezes acontece de todos os dias, tá? Para que isso fique certinho, marcado ali no local certo do terreno, respeitando os recuos, que é obrigatório, senão depois tu não tem documentação nenhuma. Faço a fundação, coloco os pilares e vou fazer levantamento de alvenaria, né? Pensando na casa tradicional. Então, essa parte eu não preciso estar toda hora lá, porque ela vai ser feita de uma forma mais simples, né? E o mestre de obras, então, faz o acompanhamento diário. Dia a dia. E tu faz desde o projeto, tudo. Tipo, tu não precisa um arquiteto, digamos assim. Porque a gente tinha, né? Enfim, a gente acaba tendo aquela ideia que precisa do arquiteto para fazer o projeto, e aí o engenheiro vai fazer a parte construtiva. Hoje não. Tipo, tu faz desde o projeto. Na verdade, o engenheiro civil tem muita atribuição técnica, né? Porque foi a primeira engenharia não militar, por isso que o nome é engenharia civil. Então, a gente ficou ainda, a Dani sabe disso, com todas as atribuições, inclusive de projeto arquitetônico. Mas o ideal mesmo é que sempre se trabalhe em parceria, porque um arquiteto ele estudou 5 anos, né,
focado nessa parte do desenho, do layout, enquanto o engenheiro ele é focado muito mais nos materiais para a obra, na estrutura da obra, em como fazer aquela coisa bonita ali do arquiteto ficar em pé. Então, o ideal mesmo é que ele trabalhe em parceria. E aí, aproveitando, fazendo uma propaganda para mim, aí eu faço interiores. Exatamente, né? Parceria de todos os profissionais, né? Beleza, no momento que finaliza a obra, né? Nós no ramo imobiliário muitas vezes chega uma matrícula e não tem uma casa em cima do terreno. Isso é um assunto bem interessante. Né? Então, vamos dizer que finalizou essa obra. O processo acaba aí? Não, e é aí que o pessoal se engana e fica sem a obra averbada na matrícula. Eu estou, por exemplo, essa semana com um caso para regularizar uma casa enorme de 300 metros quadrados, que foi concluída em 94. Tá, beleza, fizeram, tinha projeto, tinha alvará de construção, porém não tinha carta de habite. E não foi feito o registro. E aí tu que trabalha com imobiliária, tu sabe que se ela não está averbada na matrícula, ela não existe, né? Exato. Então a regularização, para a obra ficar perfeita, ela acontece em várias etapas. Primeiro, alvará de construção, que é essa parte inicial de documentação, onde a gente aprova o financiamento, pega o dinheiro ali da caixa, faz... Tem autorização para construir. Construo. A partir do momento que eu construo, chamo a prefeitura de novo para fazer a vistoria e ver se foi construída de acordo com o projeto, né? Certo. E aí eu tenho carta de habite. Tendo a carta de habite, eu preciso emitir a CND, que daí é com a Receita Federal. É Certidão Negativa de Débitos. Relativa ao INSS, né, da mão de obra que foi utilizada na obra. Então, só tendo todos esses documentos é que eu posso fazer o pedido do registro no cartório. E aí sim está finalizada. Porque o exemplo da minha regularização que eu estou fazendo agora, obra de 94. Certo. Foi terminada lá em 94. Mas não tem carta de habite. Então, só agora a gente vai fazer esse pedido. Claro que, como essa obra é muito antiga, ela já entrou no período de decadência, ele não vai pagar imposto de INSS. Mas tem que fazer todo um processo de regularização para que se obtenha na matrícula, né? Porque sem estar na matrícula averbado, tu não vende, não pode fazer nada, não pode financiar. Isso aí. E numa obra, quem faz, por exemplo, a contratação depois da mão de obra? Na hora de começar a executar ela? Quem faz a contratação? Alguns clientes optam por fazer com uma construtora, né? Então, digamos uma construtora bem séria, né? Porque tem muitas por aí. Essa construtora vai fazer todo a mão de obra, todo o cuidado, a compra de materiais, vai entregar com a chave na mão, como a gente costuma dizer no ramo da construção. Então, existe essa modalidade, ou então empreiteira. O que seria empreiteira? Eu contrato ali uma equipe que geralmente vai fazer só a mão de obra, só vai fazer o serviço lá e o próprio dono vai comprar os materiais. Tem essas duas opções. Eu não faço gerenciamento direto da construção ainda, tá? Ainda não está no meu leque esse gerenciamento. Aí, ainda não. Por isso, geralmente é o cliente que opta, ou vou fechar com a construtora, com um valor fechado de metro quadrado e ela faz tudo, ou então eu vou comprar os materiais e contratar somente a mão de obra. Certo. Esse gerenciamento, já vamos dizer o que é, né? O que seria esse gerenciamento de obra que tu fala que vai ser um novo serviço? Esse gerenciamento de obra seria cuidar realmente de da contratação da mão de obra que vai executar a minha obra. Isso seria realmente... seria tirar dor de cabeça do cliente e passar ela para mim. Muita gente vai querer essa parte. Qual que é a diferença, Grace, de construtora e empreiteira? Uma construtora é uma empresa que tem todos os processos formalizados, tem os funcionários registrados, ela tem até registro no CREA, precisa ter um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto por ela, e ela faz todas as etapas, compra o material, gerencia a obra e tem a mão de obra. Uma empreiteira é mais simples, uma empreiteira geralmente são serviços menores ou somente de mão de obra, ela não tem toda essa responsabilidade civil ali, pela obra, assim como uma construtora. E pegar um pedreiro ali para fazer obra, nem pensar. Tem muitos que fazem, né? Porque acaba ficando mais barato. Cara, não vou descartar totalmente. Tem pedreiros muito bons, tá? Tu só vai ter que ter muita sorte. Se tu tiver muita sorte, tu encontra. E hoje, que média que tá o prazo, assim, outro dia eu tava tomando um café e eu tava falando com uma cliente minha
E daí ela disse, até a filha dela agora tá querendo construir, e ela disse que a casa dela demorou 8 anos. Nossa. Qual o prazo, tipo, né, claro, né, ela foi fazendo de boa, assim, poucos. foi fazendo empates. Mas hoje, assim, uma média, que prazo vocês pedem, assim, por exemplo, para uma casa? Vamos imaginar uma casa normal, uma casa de 100 metros quadrados num terreno plano, tá? De 6 a 8 meses. Isso independente se é construtora ou empreiteira. Independente, porque vai depender de quantas pessoas estão trabalhando ali naquele canteiro de obras, né? E vocês calculam como, por exemplo, o custo disso? O custo da obra por metro quadrado? Vocês avaliam já o que o cliente quer de material? Vocês têm uma base? O custo da obra é definido muito pelo padrão de acabamento que ela tem. Ela pode ser baixo, médio ou alto. Normalmente as pessoas ficam mais no médio, tá? Que não é o simples do baixo e nem também o tão alto. Esse cálculo é feito em cima desse padrão, levando em conta o projeto, a esquadria especificada no projeto, o piso, o tipo de acabamento, se é pintura, se é isso, se é aquilo. E aí tu tem um custo médio. Mas tu também pode ter uma noção, que não é perfeita, mas uma noção pelo CUB, que é o custo unitário básico da construção, que a gente tem aqui do Sinduscom, né? Isso. Que inclusive a Caixa se referencia por essas tabelas para saber se o que eu mandei para ele está dentro da realidade ou não. Porque eu não posso mandar uma casa, sei lá, 100 metros e colocar ali que o valor do metro quadrado está 25 mil, alguma coisa assim. Fica totalmente fora. Vai ser referenciado por essa tabela do CUB. É exatamente isso que eu pedi. Como é que a Caixa avalia essa questão do valor do metro quadrado, né? Justamente para chegar num denominador tanto de um lado quanto do outro, né? E isso vale, por exemplo, mesmo para apartamentos. Porque Dani, porque eu percebo que se a gente for falar em metro quadrado, Garibaldi é um valor, né? Por exemplo, imóvel na planta, por exemplo. Se a gente for para o litoral, já são outros valores. Tem um parâmetro também, ou aí nesses casos o construtor... Na verdade, geralmente quem vai construir já tem uma base por outras obras que tem na região, né? E o engenheiro da Caixa, que é quem vai fazer a vistoria do imóvel, ele também vai se basear pelas ofertas que tem naquele mercado. Então, ele vai pegar alguns imóveis à venda no mesmo bairro, por exemplo, e vai ver quanto que está o metro quadrado para ver se o valor que a gente está vendendo, o imóvel, é de acordo ou não, né? Então, eles se baseiam pelas outras ofertas ou por outros imóveis que já foram financiados pela Caixa. Então, cada avaliação da Caixa é lançada numa planilha e os engenheiros têm acesso a isso. Então, eles vão ter lá uma base de outros imóveis que já foram negociados para ver se o valor ao metro está de acordo ou não, né? Então, por exemplo, se hoje, sei lá, hoje é vendido a 5 mil o metro quadrado e aí as construtoras todas resolvem a vender a 10 mil. Aí o engenheiro, ele muda essa avaliação também ou ele vai manter no 5 mil? Depende muito. Depende do mercado. Isso aí. Vou te ajudar a responder essa. Isso aí, tá bom. Vai depender um pouquinho do mercado, porque a avaliação do imóvel ela é avaliada no valor de mercado de produto semelhante ao que existe. Tá, mas, por exemplo, a construtora, hoje todas as construtoras resolvem apartamentos de 100 metros quadrados a cobrar 10 mil, por exemplo, o metro quadrado. E até então é 5. Aí ele vai acompanhar o mercado nos 10 mil. Isso aí, se tiver produtos abaixo desse valor, vai dar diferença. Mas se não, vai avaliar todo mundo em 10 mil. E aí, falando em imóvel na planta, muita gente financia imóvel na planta. É possível financiar tranquilamente? O processo é o mesmo? Muda alguma coisa? Porque a pessoa não está morando no imóvel, não tem nada lá, só tem o terreno por enquanto. Como é que fica para ela a segurança disso? Se refere a apartamentos, por exemplo? Isso. Então, essa questão depende muito da construtora. Tem construtoras que fazem um financiamento direto, por exemplo, fazem um parcelamento direto, e tem construtoras que usam a Caixa para financiar a sua obra. Então, a Caixa empresta o recurso para a construtora e a construtora já pode ir vendendo esses imóveis e já transferindo, já fazendo financiamento e tudo mais. Então, se a obra for financiada via Caixa, tem toda a garantia da Caixa. Então, digamos que a construtora declare falência, enfim, né? A Caixa vai garantir a entrega desse imóvel. Então, por exemplo, a construtora vai decretar falência, a Caixa vai selecionar uma outra construtora para finalizar a obra.
Então, a compra de um imóvel na planta financiado via Caixa tem toda a segurança da Caixa Econômica, né? Então, a gente não tem dúvidas de que, com certeza, de um jeito ou de outro, vai ser entregue, né? Pode ser entregue por outra construtora, Isso. mas vai receber o imóvel. Vai receber o imóvel, isso aí. E, por exemplo, independente do padrão da obra, se for via Caixa, tu já sai pagando. Sim, no caso, Porque às vezes a gente escuta, Minha Casa Minha Vida, tu, né, paga, sei lá, na entrega. Sim. Outros não. Como é que funciona? Na verdade, o que o cliente paga no período de construção é chamado de juro de obra. Então, ele não vai começar pagando a parcela já no período da construção. Ele vai pagar um juro mensal. Então, esse juro vai se basear de acordo com o valor que tu vai pegar emprestado do banco. Então, se for um imóvel de 200 mil, vai ser um valor de juro de obra. Se for um imóvel de 1 milhão, vai ser muito maior, porque é relacionado com o valor que tu pega emprestado. Quando a construtora entrega a obra, que tem a BITS e tudo certinho, aí sim tu vai começar a pagar a parcela do financiamento, de fato. Entendido. E se esse imóvel está sendo feito financiado via construtora, o financiamento da Caixa não entra nesse momento, vai entrar a partir do que o cliente esteja com a chave na mão. Isso Exato. mesmo. Então, se a construtora vai fazer a obra com recursos próprios, ela não vai utilizar o banco, enfim, né? Não consegue fazer o financiamento quando estiver na planta. Então, tem que aguardar o imóvel ter o habite, se está todo regularizado com a matrícula individual e tudo mais, para poder encaminhar o financiamento via banco daí. O que está se falando muito, e a Giovana tocou no assunto agora, que é o Minha Casa Minha Vida. Saiu há poucos dias as novas regras, as novas normativas aí. Conta um pouquinho das novidades aí, Dani, para a gente estar por dentro também. Sim, então agora no início do mês de julho, tivemos umas mudanças no Minha Casa Minha Vida. O valor do imóvel para a faixa 1 e 2, por exemplo, em Garibaldi era 162 mil e passou a ser 190 mil, que é um grande avanço, enfim, né? E também a gente tem a criação de uma faixa 3, que são imóveis até 350 mil. Então, qualquer imóvel até 350 mil pode ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Pega uma taxa de juros um pouco menor do que as linhas tradicionais de crédito, por exemplo. E consegue também juntar mais pessoas, enfim. Só a única regra é que não pode ter outro imóvel na região, né? Então, por exemplo, eu já tenho um imóvel em Garibaldi e não posso comprar outro via Minha Casa Minha Vida, né? Mas se for em outra cidade, pode? Se for em outra região. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel na fronteira, né? E quero comprar um em Garibaldi, pelo Minha Casa Minha Vida, posso comprar. Então, são regiões. Tipo, Serra Gaúcha, não. Mas outra região, sim. Litoral, eu posso estar comprando um imóvel no litoral. Isso aí, desde que não tenha financiamento ativo, né? Não pode ter. Como, por exemplo, eu percebi que algumas pessoas agora estão fazendo até casas, Minha Casa Minha Vida, né, Dani? Uhum. Como é que a Caixa seleciona, tipo, a construtora? Eu posso, eu amanhã pegar um terreno e agora eu vou construir um Minha Casa Minha Vida? Sim, tu pode. Os métodos de construção são os que a Grace já comentou. Construtora, empreiteira, não enfim. tem que ter... A construtora não precisa dar garantia nenhuma pra... Na verdade, a construtora vai ter que dar as garantias que a Caixa exige para liberar uma obra, né? Isso. Mas Quais são? não sei quais são. Não, na verdade, ela vai ter que... Porque assim, ó, se tu vai fazer uma casa só, tu não precisa contratar necessariamente uma construtora. A situação vai ser a mesma do financiamento normal, né? A única questão é que o enquadramento da linha vai ser outro. Então, por exemplo, assim, se eu quiser fazer na faixa 2, que é 190 mil, o terreno mais a casa tem que ficar em 190 mil, o que é meio impossível na nossa região. Garibaldi é muito difícil. O terreno tu não compra? Isso aí. Então, na faixa de 350 mil já talvez seja mais viável, né? Eu acredito. Daqui a pouco, depende do tamanho da casa, enfim, né? Terreno e casa ainda fica difícil. Enfim, né? Mas digamos que dê, né? As regras são as mesmas, tem que ter projeto aprovado e tal. Tem algumas coisas, por exemplo, na construção da casa, que no Minha Casa Minha Vida tem que ter a barra impermeável na cozinha e na lavanderia, que seria o azulejo na parede, né? E em outra modalidade, tipo SBPE, não exige. Então, tem alguns detalhezinhos da obra, mas o processo em si, ele é praticamente igual. Porque eu vi que agora algumas, enfim, imobiliárias e tal, estão divulgando sobrado. Agora,
Porque todo imóvel Muitos agora imóveis, de 350 mil se enquadra. Muitos imóveis se enquadram, né? Então, Só que tem que ser imóvel novo na planta, ou eu vou financiar um apartamento... pode ser imóvel usado também. Imóvel novo, imóvel usado, indiferente. Tem alguns detalhes, enfim, que eu já comentei, que é que não pode ter imóvel na região, não pode ter financiamento ativo imobiliário em qualquer lugar do país. Então, se tu tiver um imóvel financiado lá na fronteira, não dá para comprar outro financiado pelo Minha Casa Minha Vida. E a renda do cliente deve ser até R$8.000. Tem essa trava de renda. Então, se for uma renda maior do que isso, vai se enquadrar no SBPE, por exemplo. SBPE, que é outra linha de financiamento a não ser o Minha Casa Minha Vida. Era uma tradicional de... sempre existiu. Se a gente falar um pouquinho do que a Grazi comentou da questão de pandemia e tudo mais. Grazi, não sei se os clientes que tu tá atendendo agora, tu notou alguma mudança de tamanho de imóvel pós-pandemia e antes de pandemia? Como é que era isso? De tamanho, eu não saberia te dizer, mas de preferir ir para uma casa ao invés de um apartamento, sim. Ter mais espaço, né? Porque imagina ficar confinado dentro de um apartamento que tu não tenha muita coisa de lazer que dê para fazer, não tem um pátio. Então, de ir para fazer essa migração de apartamento para casa, sim. E é uma coisa que é bem recorrente. O meu cliente ele já tem um apartamento, né? Comprou, foi o primeiro imóvel, faz a venda e parte para casa. Opta por fazer a casa. E tu acredita que isso vai continuar? Porque eu percebi também essa mudança nos imóveis que as pessoas procuram nas imobiliárias. Na questão de busca nas imobiliárias? Exato. Tu acredita que isso porque hoje é muito recente a pandemia. Estão buscando apartamentos maiores? Alguma coisa. Isso é um momento, me parece, logo sequencial à pandemia. Mas eu não sei se isso perdura por Será que não aumentou o número de filhos também durante a pandemia? Pode ser. Porque na parte de interiores eu tenho percebido que as pessoas... acredito que aumentou muito a busca por litoral, né? Porque se entendeu que tu consegue trabalhar de qualquer lugar. E eu tenho feito muito home office em casa, né? Sim. Então, tu não quer ir para um apartamento maior, mas tu tem um quartinho ali. Duas coisas que precisam ter, né? Onde tu está morando hoje, que é o espaço de trabalho. O famoso home office está muito em alta e praticamente todo mundo quer ter um espaço de trabalho em casa. E ter espaço de lazer. Por isso, realmente, um tamanho maior. Porque se tu vai ter que ficar dentro de casa muito tempo, tu tem que ter alguma coisa legal para tu fazer ali, né? Não pode ser tão pequenininho. Mas também vai um pouco na contramão da modernidade, porque a gente sabe que os imóveis estão ficando cada vez mais... Vamos usar a palavra bonitinha, compacto e funcional, para não dizer que eles estão ficando tão pequenos, né? E aí, a Giovana pode falar bem da parte dos móveis, que tem que ser tudo muito funcional e bem pensado. E hoje a procura por tudo muito mais integrado, né? Que nem a reforma que a gente iniciou segunda, né? Então, é uma casa que é uma casa em sistema mais antigo. Bem então, clássico. Onde a cozinha era separada, a garagem era separada, a sala de estar era separada. E aí, a gente vai fazer toda a parte de integração disso, né? E aí, se fosse de steel frame, seria mais fácil, né? Mas como é uma alvenaria bem convencional, vai ser bem trabalhoso abrir aquela parede. Se alguém que não está nos assistindo quiser fazer alguma pergunta. Isso, se alguém quiser falar com nós, é só mandar aí direto na live. Voltando um pouquinho para a questão de documentação, tu falou que estava fazendo uma regularização. É comum as pessoas fazerem? Eu vejo que as pessoas chegam para vender um imóvel e muitas vezes não tá ok, né? Então, é uma demanda que, quando chega para nós, ela já chega no momento que a pessoa precisa fazer. Mas vamos pensar que 90% dos casos é quando a pessoa precisa fazer. Para vender, né? Ou para fazer o inventário, que não tem. Dificilmente é espontânea. Acontece, tem. Também não é tanto assim, de maioria que seja por obrigação. Digamos que eu tenho assim, 30% que é espontânea, mas 70% é porque precisa, porque é para vender ou para fazer inventário ou alguma coisa assim. Então, digamos assim, o nosso ouvinte está lá, ele está com a casa que não está 100% regularizada. O ideal seria ele já procurar para não chegar no momento de agora eu quero vender, eu quero passar para alguém, eu preciso fazer alguma coisa, ficar com essa documentação travando. Até para que ele comece a registrar esse imóvel, né? Porque senão ele... Declaração de imposto de renda, toda essa parte tu sabe bem. Né? Imagina tu não tem nada do imóvel.
Se tu tem ela construída e regularizada, depois tu consegue fazendo a valorização por ano, né? Conforme vai passando os anos. Mas senão tu vai sair do zero pro boom da casa lá de 500 mil construída, tu vai ter que pagar o imposto depois para venda disso ou algo do tipo, né? Certo. Tem pergunta? Nós temos uma pergunta. Olá, dúvida. Para fazer obra interna em casa, precisa ter autorização do município? Aqui em Garibaldi não precisa ter autorização do município se não tem alteração de área. Se for uma reforma interna sem alteração de área, não precisa autorização do município. Mas você precisa de um profissional, de um responsável técnico para avaliar essa reforma, porque nem tudo dá para ir fazendo sem ser pensado, né? Principalmente quando se mexe em estrutura, paredes. A gente vê muito aqui, graças a coberturas ou apartamentos que têm um terraço, um espaço externo maior, que daqui a pouco vira um quarto, vira um pergolado, um espaço externo fechado. Isso tudo tu tem que encaminhar para a prefeitura como, tipo, ganho de área ou não? O que acontece é que fazem muitas coisas irregulares, né? E que a gente não pode tomar como exemplo de ser certo. Coberturas não pode ter 100% do andar dela construída. Ela já é cobertura justamente porque tem a exceção ali de ter uma grande área, se não me engano, acho que até 50%, não lembro exatamente. E tem que ser aberta, que teria que ser aberta. Então, o pessoal faz clandestinamente, nem tem como encaminhar, porque tu vai estar encaminhando dizendo, olha aqui, ó, tô fazendo errado, me multem. Então, o pessoal faz, mas é errado, não pode. Olha ali, ó, o pessoal Contra que tá com cobertura fechada. 100% aí. Quando a gente vai fazer um financiamento, né? A gente falou da renda de 8 mil reais aí, da máxima, né? Uma renda de 8 mil, o quanto ela é... Qual a capacidade de pagamento dessa pessoa? Quanto ela pode pagar numa parcela perante uma financeira, uma caixa, por exemplo? Então, a Caixa considera que a pessoa pode comprometer até 30% da sua renda. Então, vai depender se a pessoa tem toda essa margem livre ou não. Por exemplo, eu tenho um financiamento de veículo lá que eu já pago R$1.000 por mês. A minha margem vai diminuir, porque desses 30% vai ser descontado esse valor que eu já pago por mês, que é um outro financiamento que eu tenho. Então, tudo que tu tiver de financiamento que envolva banco, enfim, vai impactar na tua margem e vai, consequentemente, aprovar menos financiamento do que poderia, né, aprovar, enfim. Tá, 8 mil mais ou menos daria uma parcela de 2.400. Isso. Compra um imóvel de que valor? Depende. Na modalidade do Minha Casa Minha Vida, com uma renda de 8 mil, dá para financiar até 280 mil. Então, que seria os 80% dos 350 mil. Então, eles já colocaram essa trava justamente para ficar dentro do valor, né? Que os 80% é o máximo que o banco vai financiar, né? E aí, quero um imóvel maior, não tenho renda, negocia a entrada. Aumenta o valor da entrada. Isso, exatamente. E Dani, por exemplo, num financiamento, eu tenho um apartamento, eu vou comprar um apartamento maior, e eu vou financiar, e eu vou dar o meu de entrada. Em que momento eu tenho que entregar o meu? Na verdade, a questão da entrega, assim, vai depender muito da negociação, porque geralmente, enfim, as pessoas buscam uma imobiliária para fazer, enfim, né? Então, essa parte da permuta, enfim, né? Ela acaba sendo negociada diretamente com a imobiliária. Então, a gente faz a parte do financiamento como se fosse uma etapa separada, né? Então, a parte da transferência do teu apartamento vai ser conduzida pela imobiliária, fazendo uma escritura pública, enfim, né? E aí, a gente, em paralelo, faz a parte do novo financiamento. A parte da entrada, digamos que tu compra um imóvel de 500, mas eu vou dar o meu que é 250, né? Eu vou financiar 250. A Caixa não se envolve nessa parte de entrada. Então, eles não querem saber se tu vai dar um imóvel, se tu vai fazer parcelado, se tu vai dar um veículo. Tipo, essa parte eles acabam não se envolvendo. Eles só se envolvem na parte que cabe a eles, que é o financiamento, né? E essa parte não fica registrada no contrato? No contrato vai constar como recursos próprios. Então, lá vai estar escrito recursos próprios 250 mil. Mas dentro desses recursos pode ser um outro imóvel, né? E daí não tem nada ali. O único lugar que fica registrado é no contrato de compra e venda da imobiliária, que seria tipo o contrato de gaveta, né?
e também lá no registro de imóveis, porque quando a gente leva o processo para o registro, eles vão perguntar como foi pago essa entrada. Aí lá tu vai ter que especificar se tu pagou em dinheiro, ou paguei com FGTS, ou paguei dando um outro imóvel. Aí no registro de imóveis, sim, mas para a Caixa não precisa especificar. Só voltando um pouquinho ali no financiamento, você disse que se alguém tiver um financiamento de R$1.000, vai fazer a diferença para um novo financiamento. Isso. Quem tem consórcio entraria? Isso é um financiamento, um consórcio? O consórcio depende. Se ele estiver contemplado já, sim, vai impactar. Se tu estiver pagando e não contemplou ainda, não vai impactar na tua margem. Então depende muito de como está o consórcio. Dani, temos uma pergunta. Oi, Dani, explica os benefícios de ir pagando o financiamento de trás para frente. Vamos lá. Pergunta então. da Jana. Então, dentro da parcela do financiamento, a gente tem algumas coisas além da amortização, né? Então, a gente tem lá o seguro de vida, né? Que garante ali que o financiamento vai ser pago. A gente tem o seguro DFI, que é dos danos físicos ao imóvel. E tem a taxa de contrato, de manutenção de contrato. E tem o juro e tem a parte que amortiza. Se tu ir amortizando de trás para frente, tu vai pagar só o teu capital que está na parcela. Então, tu vai ter o desconto de todos os seguros, da taxa da administração e do juro. É muito benefício, porque as últimas parcelas geralmente são menores. Então, tu vai pegar lá um valor de 5 mil, tu vai conseguir amortizar muito tempo no teu prazo, né? Então, vale muito a pena amortizar de trás para frente. Tá, e Dani, agora voltando nos financiamentos, como é que funciona com atraso de obra? Por exemplo, comprei um apartamento na planta e aí a construtora, isso influencia alguma coisa no financiamento ou não? Na verdade... atrasou 6 meses a entrega da obra. Nesse caso, assim, quando a construtora vai fazer uma obra financiada via Caixa, ela tem um prazo de tolerância, né? Então, geralmente é 6 meses esse prazo. Então, ela tem que entregar dentro desse prazo de tolerância, né? Claro que ela pode apresentar justificativas para a Caixa que justifiquem um atraso maior do que isso, né? Então, por exemplo, teve ali que nem a gente teve a pandemia, então teve muita gente que teve que parar as suas obras. Ou às vezes pega um ano ali que chove muito. Então, tem tudo isso que pode impactar numa obra, né? Que pode atrasar. Mas tem que tudo ser justificado. Não pode simplesmente atrasar e deixar assim, sabe? Pessoal, e passando um pouquinho de uma informação aí, para quem é da área da construção, está acontecendo a Construsul em Porto Alegre, que é um dos maiores eventos do setor da construção, que começou hoje, né? Caímos na mesma data, inclusive, e vai até o dia 4. Quem quiser e quem puder conhecer, aonde a gente busca muita informação, a gente busca muito conhecimento, a gente busca novidades, tendências, justamente para trazer aos nossos clientes aqui. Como estamos? Alguma pergunta a mais? 8 minutos. Falando um pouquinho da questão de reforma em apartamento. É um assunto que às vezes gera um pouco de turbulência devido a maior número de vizinhos, né? E a proximidade dos vizinhos também. Exato. Isso muda na questão de documentação? Como a pergunta que a gente tinha antes, se tem que ter documentação para fazer uma reforma num imóvel, ele muda por ser um imóvel em prédio e por não ser um imóvel em prédio, por ser uma residência? Tem alguma diferença ou não muda nada? Não, muda muita coisa. O imóvel em prédio tem que tomar muito mais cuidado. São muitas pessoas que você precisa prestar conta antes de mexer em um prédio. A primeira coisa é consultar a construtora, o síndico, o condomínio, a reunião de condomínio do prédio, ter autorização. Então, dentro de um prédio, de forma alguma tu vai conseguir executar uma reforma clandestina, porque vai ter pelo menos um vizinho ali que não vai muito com a tua cara e que vai te denunciar. E também não é seguro, né, pessoal? Mexendo em um prédio, você pode acabar prejudicando um apartamento do lado. Então, por mais que tu não tenha uma autorização de uma prefeitura, por exemplo, dentro de um apartamento, você vai ter que ter toda a documentação sendo aprovada pelo condomínio, obedecendo as regras do condomínio do prédio, tendo contato direto com a construtora para saber como que foi feita essa obra, acesso aos projetos da obra, né, para saber onde pode furar, onde tem tubulação, como é que é a estrutura. E, sem sombra de dúvidas, tendo acompanhamento de um responsável técnico para fazer o que for preciso ali de reforço,
o que pode efetivamente ser derrubado, o que tem que ser conservado, como fazer. Então, o prédio é mais delicado, ele tem que ser muito mais bem cuidado para a reforma. Entendi. Temos mais uma pergunta, aí não sei quem que responde. Qual a vantagem de comprar na planta? Acho que essa é para o William. Então, as principais vantagens normalmente na planta se tem toda a entrada é parcelada, né? A maioria dela é possível parcelar, então facilita muito a questão da entrada. Tem a valorização do próprio imóvel, né? As pessoas, elas querem comprar e se mudar logo, então muitas vezes o imóvel, ele tem uma valorização quando ele fica pronto. Isso faz com que o imóvel na planta tenha ainda um grande diferencial. Sem contar que tu pode escolher pela localização, pela posição solar, pelo melhor ponto, pela melhor vista. Reforma na planta. Consegue deixar tudo pronto antes, né? Em alguns casos, na planta, é possível fazer mudanças do empreendimento. Então, já fazer a reforma antes da própria construtora entregar. Então, isso facilita bastante para quem está comprando na planta ou investindo em imóvel na planta, né? Teve um empreendimento há pouco tempo que foi vendido aí a 150 mil, 160 mil e hoje está sendo vendido a 230. Estamos falando aí de 3 anos. Então, é uma valorização bem acima da curva, né? Quer falar já dos novos convidados? Convida tu. E para a semana que vem, então, a gente já tem os novos convidados, né? Que vai ser a Caroline, da Requinte Persianas, e a Vanessa Baú, da Itália Iluminação. E onde a gente encontra vocês? Quem precisar construir, quem precisar financiar, deixem aí os contatos de vocês. Onde a gente encontra vocês? Então, a minha empresa é a Total Cred Caixa. A gente atende na Avenida Rio Branco, número 63, sala 113. É na Galeria Milani, bem em frente à Caixa, então bem fácil de achar. O nosso telefone, então, o WhatsApp é 549-9961-6147. E o nosso Instagram é Total Cred Caixa Oficial. Lá também a gente posta seguidamente as novidades, enfim, nas linhas de financiamento. Então, vocês podem estar acompanhando a gente por lá. E, Dani, te encontra para financiamentos em Garibaldi apenas? Ou eu quero financiar em outra cidade? Mais uma pergunta. A gente pode encaminhar financiamentos em qualquer lugar, né? Então, eu tenho o escritório em Garibaldi e em Farroupilha também, né? Então, a gente atende em Farroupilha, na Júlio de Castilhos, bem em frente à Caixa Econômica também, né? Já pontos estratégicos. Mas a gente pode encaminhar financiamento em qualquer lugar. Até hoje, inclusive, eu tinha um imóvel de Bento, que eu fui para lá para levar no registro de imóveis e tal. Então, a gente encaminha financiamento para toda a região. E Grace, aonde a gente encontra? Vocês me encontram na rua da Vinícola Peter Longo, que acredito que todo mundo conhece, no edifício Creta, em cima da DCO Química, sala 203, com a Giovana. E também pelo Instagram, onde eu posto bastante coisa de trabalho, é o gracielevieira.enge. E pelo telefone, é o mesmo da vida toda, 55, porque eu não sou de Garibaldi, mas moro aqui, 55996790093. Pessoal, a gente agradece aí a participação de vocês, a disponibilizarem o tempo de vocês para virem aqui e trazer um pouco de informação, ou um monte de informação, né, para os nossos ouvintes. Nós queremos que o pessoal que tiver dúvidas continue mandando e futuramente queremos vê-las novamente aqui. Quero agradecer aos apoiadores, então, a Predileta Imóveis, a Estilo Nobre Italínea e a Design Giovanna Fachinelli, com seu escritório. Temos mais alguma coisa? Algum assunto? Então, pessoal, a gente agradece a atenção de todos, a todos os ouvintes, e foi um prazer tê-los aqui conosco. Até terça-feira, mesmo horário, às 19 horas, no Conexão FM. Aguardamos a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.